Meus queridos irmãos, eu quero começar contando um pouquinho para vocês que eu sou filho e neto de pastor, nascido e criado nesse contexto assembleano pentecostal, toda a minha família é de tradição pentecostal assembleana. Eu tive o privilégio de começar a pregar com 7 anos de idade. Já tem alguns dias que eu prego. Comecei pregando criança. Nunca mais parei desde que meu pai me fez pregar o primeiro sermão na minha vida, aos 7 anos. E eu tenho algumas lembranças, na verdade eu tenho muitas lembranças, dos anos 80 e dos anos 90. Foram as 2 últimas décadas do século 20, século passado, do milênio 1000, o milênio passado, e que foram 2 grandes décadas que marcou muito a vida ou a história, por assim dizer, do evangelicalismo brasileiro de modo geral. Primeiro que havia uma grande expectativa da volta de Jesus para buscar a sua igreja. O ano 2000 se aproximando, todo mundo fazendo contas de cabeça e imaginando que a igreja não estaria aqui no ano 2000, que antes do ano 2000 Jesus iria voltar. Havia toda uma especulação e toda uma expectativa com relação ao ano 2000, para a volta de Jesus e para o fim do mundo. E também porque, entre outras coisas, havia também um grande desejo, um grande clamor, de modo geral, pela igreja. Veja bem, eu não estou falando aqui das Assembleias de Deus, não estou falando aqui das igrejas batistas, das igrejas presbiterianas, das igrejas metodistas, das igrejas tradicionais ou pentecostais. Estou falando da igreja de modo geral. Havia uma expectativa e um movimento geral no contexto da igreja evangélica brasileira naquelas 2 últimas décadas, um clamor, na verdade, por um grande avivamento, congressos acontecendo por todos os lados. Foram anos em que nós conhecemos pregadores como o saudoso Bernard Johnson. Quem se lembra ou quem já ouviu falar em Bernard Johnson, que foi considerado o apóstolo das cruzadas evangelísticas desse Brasil, suas campanhas evangelísticas arrebanhando multidões de norte a sul desse país. Enquanto estava aqui Bernard Johnson, que era um pastor norte-americano, mas que trabalhou a vida toda aqui no Brasil, estava o também norte-americano João Colenda, que fundou o IBAD, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus no Brasil, dando todo o suporte para o conhecimento bíblico, para o conhecimento da palavra de Deus. Bernard Johnson também fundou o ETAD, que é uma das escolas de teologia mais antigas na história das Assembleias de Deus no Brasil, dando também suporte para o conhecimento bíblico. Já falando saudoso, meu Deus, da vida aquele homem, pastor Gesiel Gomes, está vivo ainda, já idoso, né? Mas no auge do seu ministério, pregando o evangelho para todo lado nesse país, e outras expressões dentro do movimento evangélico, pastores presbiterianos organizando seus congressos, aquele famoso congresso chamado Geração 90. O Geração 90 é um congresso que começou nos Estados Unidos a partir de um movimento em que Billy Graham, que foi o maior evangelista do século 20, que faleceu recentemente em 2018, aos 99 anos de idade, pertinho de fazer 100 anos, pregando pelo mundo todo com as suas cruzadas evangelísticas, influenciando muita gente. Eles começaram lá por volta dos anos 1940 e alguma coisa, antes, 1948, 1449 aproximadamente, um movimento que foi o Mocidade para Cristo, ou Mocidade Alegre. E esse movimento ainda existe nos Estados Unidos, chegou no Brasil e criaram aqui o Geração 90, que foi um congresso realizado em várias partes do Brasil. Um dos mais famosos foi em Brasília. E então assim, o país estava fervendo, com expectativa de avivamento, de
expectativa da volta de Jesus, e clamando por um avivamento, por uma igreja viva, por uma igreja missionária, por uma igreja contribuinte com a evangelização mundial. Já citei aqui Billy Graham, que veio no Brasil fazer suas cruzadas aqui. Jimmy Swaggart, que tinha um programa de televisão de longo alcance praticamente no mundo inteiro, e a audiência era altíssima aqui no Brasil. Veio ao Brasil também várias vezes fazer suas cruzadas evangelísticas aqui. E estava acontecendo toda esta efervescência, essa expectativa e esse dinamismo na pregação do evangelho, de uma igreja que estava mesmo com sede da pregação, da evangelização e de um clamor genuíno, verdadeiro por avivamento. Eu ainda criança, me lembro criança, participando das campanhas de oração, cultos de oração, que agora ficou na moda. Eu vou ter que falar, eu não estou criticando, não é uma crítica pela crítica, uma crítica ácida, estou só falando para vocês terem uma ideia. Hoje está na moda, né, fazer campanha da queda do gigante, campanha para amarrar isso, para amarrar aquilo, ou para desamarrar, ou sei lá o que, 12 dias de clamor, as 7 quedas disso, as 7 quedas daquilo, as 12, enfim, vocês sabem, os títulos dos mais medonhos, dos mais bizarros possíveis, são utilizados para fazer campanhas nas igrejas hoje. E muitos pastores dizem: a gente tem que fazer, senão o povo não vem, tem que fazer, senão a igreja não enche. E vocês, quem tem aqui 40, 50 anos de fé, sabe do que eu estou falando, que não existia essas campanhas, não existia esses negócios lá. O que tinha era campanha de oração, que nem usava muito esse termo campanha, era culto de oração, reuniões de oração, cultos de domésticos, muitos cultos dos lares. E eu me lembro, irmãos, e falo com o coração cheio de nostalgia e de muita emoção, com muita emoção. Me lembro daqueles cultos de oração, a gente reunido, todos nós reunidos, e os jovens chorando e lendo Os Heróis da Fé do Orlando Boia, e querendo ser pregador, querendo ser missionário. Me usa, Senhor, me levanta para ser missionário. E aí pegava todo mundo, dava as mãos assim, fazia aquela roda e começava a orar, e entrava madrugada dentro, todo mundo orando. E aí, com as lágrimas quentes descendo pela face, a gente levantava a mão e começava a dizer: o Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Aí a gente cantava e dizia: fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Até errei aqui a letra. E a gente cantava esse hino, e cantava outros, e cantava aquele 212 da harpa. Os guerreiros se preparam para a grande luta, é Jesus o capitão, avante me encontrar, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Foi esse o mote da minha adolescência, da minha juventude, e a paixão por ver uma igreja dinâmica, inspirada, energizada no poder do Espírito Santo, uma igreja influenciada no poder da cruz, e pregando o evangelho e anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, e clamando por um avivamento verdadeiro neste país. Os anos se passaram, as décadas se passaram, viramos o século, viramos o milênio, e parece que esse clamor, parece que esse temor, parece que essa simplicidade, parece que esse espírito de humildade se arrefeceu nos corações de muitos de nós. Porque infelizmente nós temos visto hoje um outro comportamento. Temos visto uma igreja que, inclusive, eu falo aqui nesse livro, que trocou o poder da cruz pelo poder político, que vem trocando, substituindo a oração por técnicas de como encher a igreja. Vem substituindo o poder da oração, o poder da pregação do evangelho, por técnicas dos coaches da fé, que estão ensinando aí métodos e técnicas de como ter um ministério bem sucedido. E eu venho hoje à noite, meus irmãos e irmãs, no temor de Deus, com temor e tremor diante de Deus e diante desta igreja, dizer que nós nunca na história do evangelicalismo brasileiro, nunca precisamos tanto de um verdadeiro avivamento como nós estamos precisando nos dias atuais. Porque avivamento não é show, avivamento não é culto animado, avivamento não é a presença
de um pregador famoso, de um pregador renomado, ou de um cantor ou cantora famosa, renomada. Avivamento não tem a ver com essas alianças e acordos políticos que nós vemos em larga escala neste país. Avivamento não tem a ver com esse movimento evangélico brasileiro que cresce do tamanho do oceano, mas na profundidade de uma piscina, ou seja, é muito raso, não resolve nada. Estamos precisando de um avivamento. Precisamos, carecemos urgentemente de um pleno, de um verdadeiro, de um genuíno avivamento. E aqui nós temos o profeta Abacuque, que nos ensina a orar, porque Abacuque, eu não vou entrar no mérito do texto, não vou entrar no contexto, não vou trabalhar o texto em si, estou apenas usando o texto, como vocês colocaram aí como tema, para embasar a minha fala e falar de avivamento nesta noite, mas só para ter aqui uma noção bem rasa, bem superficial, bem sintética. Vocês sabem que o contexto era um contexto de crise. Abacuque está também diante de uma crise, assim como nós estamos diante de uma crise. O Brasil está em crise, a igreja está em crise, e a pior crise que o Brasil enfrenta não são as crises políticas, nem econômicas e sociais. A pior crise que esse país enfrenta é a crise espiritual, é a crise de avivamento, é a crise do púlpito, é a crise em que a igreja evangélica brasileira neste país parece que não representa mais, como eu posso dizer, não representa mais algo que seja relevante, não representa ou não sinaliza mais algo que seja relevante. Podem prestar atenção, as pessoas estão criando raiva da igreja, cada vez mais odiosas, estão criando cada vez mais antipatia a crente, a pastor, e não é por causa da pregação do evangelho, porque se fosse por causa da pregação do evangelho, glória a Deus, aleluia. Quando nós estivermos sendo perseguidos por causa da pregação do evangelho, vamos nos regozijar, vamos celebrar, vamos nos alegrar, porque a Bíblia diz que os apóstolos, depois de terem sido surrados, lá no livro de Atos dos Apóstolos, depois de terem sido surrados, depois de terem sido espancados por causa do evangelho, a Bíblia diz que eles saíram saltitantes, regozijando e se alegrando e agradecendo a Deus o fato de que estavam sendo achados dignos de sofrerem por causa do testemunho do evangelho de Jesus Cristo. Então, se nós estivéssemos sendo ridicularizados, se nós estivéssemos sendo odiados, perseguidos por causa do evangelho, seria motivo de nós nos alegrarmos, de nós comemorarmos. Mas ao contrário, o que nós temos visto em larga escala é que há uma rejeição, há uma antipatia crescendo contra a igreja, contra a crente, contra pastor, por causa dos escândalos de líderes irresponsáveis, de pastores inescrupulosos, que deixaram de temer a Deus, que se venderam à prostituição da palavra, que estão negociando os valores do evangelho, que estão negociando os princípios de Cristo, que estão banalizando a mensagem da cruz e que estão servindo de escândalo para os de fora. Assim como nós estamos diante de uma crise hoje, Abacuque também estava diante de uma crise nos seus dias. E qual é a oração de Abacuque? Diante do caos, diante da luta que ele via o seu próprio povo sucumbir, diante do povo de Deus que estava num caos sem igual, Abacuque ousa se levantar e orar e dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, fiquei alarmado com a tua palavra. Agora eu clamo a ti: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Eu creio que nós podemos parafrasear a oração de Abacuque hoje à noite, e nós poderíamos dizer assim: aviva, ó Senhor, os teus evangelistas, aviva, ó Senhor, os teus pastores, aviva, ó Senhor, os teus obreiros,
Aviva, ó Senhor, a tua igreja. Aviva, ó Senhor, a tua obra no Brasil. Aviva, ó Senhor, a tua obra na ira. Lembra-te da misericórdia. Quais as características de um genuíno avivamento? Quando está acontecendo o avivamento, como é que nós sabemos? E na verdade, quando é que nós também podemos saber quando não está acontecendo um grande avivamento? Então nós temos algumas características, nós temos alguns elementos que, estando presentes, nós sabemos, aí está acontecendo um grande avivamento. E estando ausentes, também sabemos, aí não está acontecendo um verdadeiro avivamento. Um verdadeiro avivamento, em primeiro lugar, é caracterizado por uma igreja que ora. Em primeiro lugar, um verdadeiro avivamento, um genuíno avivamento, é caracterizado por uma igreja que ora. Eu já quero dizer a esta igreja, que creio que é uma igreja de oração, que creio que é uma congregação que se reúne semanalmente em propósitos de oração. Mas eu quero dizer a vocês, meus irmãos e irmãs, sem oração é impossível experimentarmos um verdadeiro avivamento em nosso ministério. Sem oração é impossível vermos o vento do Espírito soprando neste país. Sem oração nós jamais conheceremos o que é um avivamento de fato. Prestem bem atenção, irmãos e irmãs. A oração sempre precede o verdadeiro avivamento. Significa dizer o seguinte: para que haja um verdadeiro avivamento, para que aconteça um genuíno avivamento, primeiro você olha para trás e você tem uma caminhada, uma longa caminhada de oração. Ao longo da história, de toda a história, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como na história dos grandes avivamentos, todos estes grandes avivamentos aconteceram depois de intensa oração, de insistente oração, de fervente oração, de perseverante oração. Portanto, eu vos afirmo hoje, a oração sempre precede um verdadeiro avivamento. Em toda a história da igreja primitiva, se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que em toda a história da igreja primitiva e no ministério dos apóstolos, a oração sempre foi destaque. Se você me perguntar hoje, Pastor Nilson, o que é que destacou mais na igreja primitiva, na vida da igreja primitiva? Eu te digo sem titubear, o que mais destacou na vida da igreja primitiva foi a oração. Se você me perguntar, o que destacou mais no ministério de Paulo? Foram as cartas que ele escreveu? Não. Era porque ele era cidadão romano? Não. Era porque era um homem culto, um intelectual além do seu tempo? Não. O que mais destacou na vida e no ministério de Paulo foi a oração. O que mais destacou no ministério de Pedro foi a oração. Enfim, a oração é um elemento fundamental, essencial na vida e no ministério da igreja, se nós queremos de fato experimentarmos um verdadeiro avivamento. Eu não sei quantos de vocês aqui já leram o livro de Atos dos Apóstolos inteiro, mas eu vou citar algumas referências aqui. Em Atos capítulo 1, versículo 14, diz o texto: todos estes perseveravam unânimes em oração. Em Atos capítulo 1, versículo 24, diz que eles oraram, os apóstolos oraram pela escolha de Matias no colegiado apostólico no lugar de Judas. Em Atos capítulo 2, diz que estavam todos em oração, até que veio o Espírito Santo e a todos os encheu. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na oração. Em Atos capítulo 3, diz que Pedro e João subiam juntos para a oração da hora nona. Em Atos capítulo 4, versículo 24 a 31, diz que a igreja estava em oração. Em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60, diz que Estevão orou enquanto estava sendo apedrejado. Em Atos capítulo 8, versículo 15, diz que Pedro e João
oraram pelo batismo ou por batismo no Espírito Santo na cidade de Samaria. Em Atos capítulo 9 versículo 11 diz que Saulo estava orando enquanto o Senhor mostrava uma visão para Ananias ao seu respeito. Em Atos capítulo 10 versículo 4 diz que um anjo anunciou a Cornélio que as suas orações tinham subido diante de Deus. Em Atos capítulo 12 versículo 5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro, que estava preso. Em Atos capítulo 12 versículo 12 diz que muitas pessoas estavam congregadas na casa de Maria, a mãe de João, e eles estavam orando. Em Atos capítulo 13 versículo 3 diz que a igreja orou para enviar Barnabé e Saulo para a obra missionária. Em Atos capítulo 16 versículo 13 diz que Paulo e os seus companheiros chegaram em um lugar de oração em Filipos. Em Atos capítulo 16 versículo 16 diz mais uma vez que Paulo e os seus companheiros saíram para um lugar de oração. Em Atos capítulo 16 versículo 25 diz que Paulo e Silas oravam e cantavam, oravam e cantavam, oravam e cantavam, e perto da meia-noite veio um terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. O cárcere se moveu porque Paulo e Silas estavam em oração. Se nós não estivermos dispostos a orar, nós não veremos um avivamento verdadeiro, pleno, real e genuíno em nosso tempo. Ou estejamos dispostos a orar diante de Deus, ou nós estaremos apenas malhando em cima de ferro frio. Conhece essa expressão? Ou nós estejamos dispostos a viver uma vida intensa de oração, ou os nossos cultos é apenas uma coreografia, ou as nossas reuniões é apenas uma apresentação. Mas Deus não nos chamou para uma performance, Deus não nos chamou para uma coreografia, Deus não nos chamou para uma apresentação. Ele chamou homens e mulheres que queiram andar com Ele em oração. Eu posso citar para vocês aqui também alguns homens na história dos avivamentos, que marcaram a história dos avivamentos e que caminharam em oração. John Wesley, o grande avivalista da Inglaterra, fez um propósito, e o seu propósito foi o seguinte: o sol nunca vai nascer sem antes me encontrar de joelhos. Eu tive o privilégio de visitar a casa de John Wesley 3 vezes em Londres, na Inglaterra, e até hoje está preservado o seu quarto de oração lá. Todos os turistas do mundo inteiro que passam por Londres, que vão visitar a casa de John Wesley, têm o privilégio de ver o quarto onde John Wesley, às 4 horas da manhã era o horário que ele se levantava, e a sua primeira coisa era dobrar os joelhos e passar 1 hora pelo menos de joelhos em oração. Às 5 ele se levantava, tomava o seu café, voltava para a oração. Às 8 horas, então ele reuniu os evangelistas que eram parceiros de evangelização e começavam as tarefas do dia de evangelização. Mas antes disso, combinando com o seu momento de oração, John Wesley saía para pegar os trabalhadores que se levantavam ainda de madrugada antes que o dia clareasse, para evangelizar aqueles trabalhadores nas primeiras horas do dia. Um homem que se dobrou, que se gastou pela causa do evangelho e do reino, e provocou, pelo poder do Espírito Santo, um grande avivamento na Inglaterra. Um homenzinho magro, de corpo franzino, de 1,65 m. E eu fico todo orgulhoso quando vejo essa característica de John Wesley. Um homem franzino de 1,65 m, que abalou e colocou até a rainha da Inglaterra de joelhos, porque viveu com Deus em comunhão e na oração. Tem uma frase dele que ele dizia o seguinte: todas as vezes que me acordo, a primeira coisa que faço é prestar continência para o meu mestre e perguntar para ele quais são as ordens do dia. Será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós queremos mesmo enfrentar o evangelho com essa disposição?
esse homem John Wesley fez esse voto e cumpriu. Morreu fartos de dias, já com mais de 80 anos de idade, e ali no seu leito, já à beira da morte, a cama, o leito onde ele estava, com um grupo enorme de pessoas rodeado em volta dele, alguns davam testemunho que enquanto John Wesley dava os seus últimos suspiros de vida, a sua face brilhava de um homem que estava indo ao encontro do Senhor Jesus Cristo, nosso Pai amado. Sadhu Sundar Singh era um indiano. Sadhu Sundar Singh era um indiano. Não sei se vocês já leram a história desse homem. Comprem o livro que conta a história dele e leia a sua biografia. Evangelista dos Pés Sangrentos. Conta a biografia de Sadhu Sundar Singh. Era um indiano, era da casta mais alta da Índia. Se converteu ao Evangelho. E um dos seus biógrafos conta que por muitas vezes Jesus brilhava na sua face. David Brainerd, em certo sentido, sangrava na oração. Jonathan Edwards orou 13 horas ininterruptas antes de pregar o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Sobre Dwight Lyman Moody, nós lemos que ele era semi-analfabeto, ele era sapateiro, mas pregava com tanta unção que o coração de qualquer doutor virava palha seca diante da sua mensagem. Charles Wesley, irmão de John Wesley, participava do ministério do seu irmão com a música, porque ele era músico e escrevia também hinos, compunha hinos, mas ele não aceitava escrever um só hino sem que tivesse certeza que estava face a face com Deus. Queridos irmãos, permita-me dizer, sabe por que muitos hinos hoje estão sendo cantados em nossos púlpitos, mas não tem a ver com a palavra, não tem a ver com o Evangelho? Muitas vezes é até uma agressão ao espírito do Evangelho. São letras muitas vezes até heréticas, mas são cantadas em nossos púlpitos sob aplauso e delírio do povo, porque muitas dessas músicas, infelizmente, são compostas não porque querem louvar e adorar a Deus, mas apenas para satisfazer a demanda do mercado gospel. Eu penso que nós precisamos nos voltar para Deus e dizer: Deus, eu me rendo diante de Ti em louvor, adoração e oração. Nick Cruz, ele que é filho na fé de David Wilkerson. David Wilkerson foi aquele pastor norte-americano que rompeu com a igreja norte-americana, que saiu da Filadélfia, foi para Nova York e foi evangelizar as gangues mais violentas de Nova York. Nova York se contorcia com a alta violência e lá está Nick Cruz pregando. Converteu muitos que ali estavam, entre eles um dos mais violentos, Nick Cruz. E esta história de David Wilkerson deu origem ao livro A Cruz e o Punhal, que depois também virou filme, A Cruz e o Punhal, que muita gente, é difícil você encontrar um crente de 30, 40, 50 anos que não tenha visto esse filme. Passou muito nas escolas, fazia nas igrejas, e rolou muito esse filme, A Cruz e o Punhal. Nick Cruz, filho na fé de David Wilkerson, ele dá o testemunho, ele é vivo ainda hoje, e ele dá o testemunho de que via David Wilkerson, seu pai na fé, sair da oração tão pálido, que ele tinha o pressentimento de que ele havia deixado todo o seu sangue ali diante de Deus. Corrie ten Boom tinha surtos de oração enquanto conversava com as pessoas. Pascal ficava mudo por quase 2 horas enquanto conversava com Deus. Bondes dizia: não tem outro método, não existe outra fórmula. Ou levamos a sério a oração, ou então nós morreremos lentamente. Querido irmão, querida irmã, a oração não precisa de provas, a oração precisa de prática. A oração não precisa ser provada, a oração precisa ser praticada. Se não nos prostrarmos diante de Deus em oração, Deus não vai operar um avivamento em nosso ministério. Nós precisamos de uma geração de homens e mulheres comprometidos com Deus em oração, que temem a Deus e que estejam dispostos a passar a noite toda de joelhos até ver uma geração inteira se dobrar aos pés da cruz.
ou nós nos rendemos à oração, ou nós não vamos experimentar um avivamento verdadeiro. Mas em segundo lugar, qual é a segunda característica de um avivamento verdadeiro? Em segundo lugar, é uma igreja que se propaga. Significa dizer, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que prega a palavra. Nós só vamos experimentar um avivamento verdadeiro se nós nos voltarmos para a oração e se nós nos voltarmos para a pregação da palavra. Irmãos, não adianta, não me leve a mal, eu fiquei todo feliz porque o pastor falou aqui para mim: pastor, fique à vontade, aqui é a Assembleia de Deus Raiz. Falei, opa, eu estou em casa, E eu fico muito à vontade para falar isso aqui, justamente porque o pastor me disse isso. Irmãos, sinceramente, eu não estou aqui para criticar A ou B, nem fazer juízo de valor de quem quer que seja. Mas não adianta trazer essas fórmulas, esses métodos. Pega na mão do irmão, olha no olho dele, bate o pé, levanta, senta, roda, olha no olho dele, decreta, determina. Abre a mão, eu estou vendo aqui uma bola de fogo. Pode até fazer um barulho aqui, um movimento, pode até jogar a gente pelo chão, mas não vai haver avivamento verdadeiro. Mas pastor, você não é pentecostal? Eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal por formação e por convicção. Eu fui batizado no Espírito Santo ainda adolescente, e orei em línguas estranhas a primeira vez, e oro em línguas estranhas até hoje. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo enche a igreja. Eu creio no batismo com evidência de falar em línguas. Mas eu não posso me calar diante desta banalização do movimento pentecostal. Eu não posso me calar diante desta vulgarização. Estão brincando com o poder de Deus, estão brincando com o batismo, estão brincando com as línguas estranhas. Nós não podemos aceitar que o poder pentecostal seja banalizado. Nós precisamos nos levantar e pregar a palavra com verdade. Porque o que quebra coração, o que muda a vida, o que transforma, o que produz avivamento, o que produz mudança, o que produz arrependimento, é a palavra pregada, é o poder da mensagem de Deus anunciada. E muitos estão negligenciando a vocação, o ministério maravilhoso, o ministério vocacional da proclamação do evangelho. Estão traficando a palavra de Deus e fazendo substituições do evangelho de Cristo Jesus. Mas eu estou com Paulo quando disse: eu não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se nós queremos ver esse país convertido, se nós queremos ver pessoas se dobrando diante de Deus, se nós queremos ver um avivamento verdadeiro, nós precisamos nos levantar e clamar a Deus em oração e pregar a sua palavra. Pregamos a palavra em tempo e fora de tempo. Agora muita gente tem negligenciado pregar a palavra. Sabe por quê? Porque pregar a palavra não é fácil. Não é fácil pregar a palavra. Não é só chegar aqui, ó Deus, onde sair a tua palavra? É o Espírito Santo que vai dar. Aí eu começo a falar aqui qualquer coisa. Não é isso. A palavra precisa ser estudada, ruminada, meditada. O sermão precisa ser produzido ali à base de oração, estudo sério das Escrituras e meditação da palavra. Eu não montei o meu sermão aqui não é uma peça teatral que eu trouxe para ler para vocês. Meu sermão aqui não é um discurso político que eu trouxe para apresentar para vocês. O meu sermão aqui é fruto de estudo, de leitura, de oração, de meditação, de compromisso sério diante de Deus, diante da palavra, para pregar a palavra de Deus para a igreja. Sabe por quê? Porque eu não estou falando para qualquer plateia. Eu não estou falando para uma plateia no Senado. Eu não estou falando para uma plateia na Câmara dos Deputados. Eu não estou falando para uma plateia que veio assistir o entretenimento. Eu estou falando para a igreja de Jesus Cristo, comprada e lavada no seu sangue. Eu estou falando para homens e mulheres que são tratados por Deus como filhos e filhas e que precisam ouvir a palavra de Deus.
e precisa ouvir a mensagem de Deus. Como dá trabalho, muita gente corta caminho, corta volta. E digo mais, não é só que alguns estão cortando o atalho porque é difícil pregar um sermão diante de Deus com compromisso com a palavra, mas também muitos não querem ouvir a palavra. Tem para o pregador e tem para vocês também. É para lá e para cá. Tem muitos pregadores que não querem pregar a palavra, mas por outro lado tem muita gente que também não quer ouvir a palavra. Esse pregador veio aqui, eu pensei que ele ia me dar chave, eu pensei que ele ia pregar uma mensagem assim que ia me jogar para cima, tal. Não, e aí o resultado é isso que a gente está vendo aí, perdão a expressão, esse circo gospel. Nós temos assistido um circo gospel, que o camarada vem, bom, eu ia falar um negócio, mas deixa para lá. Mas o camarada vem se apresentar como se fosse um artista, como se fosse uma celebridade, fala qualquer coisa ali, duas frases de efeito, e dá um arrepio, e faz o camarada se emocionar e chorar, e diz, sentiu, arrepiou, fez uma cócega na alma, deu uma coceirinha nos meus ouvidos, mas na segunda-feira não tem mudança, não tem transformação, não tem compromisso com Deus. Nós estamos clamando por um avivamento verdadeiro, de uma igreja que esteja como Samuel, que ainda criança disse, fala Senhor, porque o teu servo ouve, fala Senhor, porque o teu servo ouve. É meu compromisso pregar a palavra, é o nosso compromisso pregar a palavra, e é dever de todos nós ouvir a palavra. É nosso compromisso pregar a palavra, é nossa responsabilidade pregar a palavra, e é também o nosso dever ouvir a palavra de Deus. Por isso o profeta veterotestamentário, Deus já usava o profeta para dizer, terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Que terra é essa que Deus está falando pelo profeta? Terra, é o chão que a gente está pisando? É quem? Somos nós. Terra é o homem, nós, o caco, barro, terra. Terra, ó terra, ouve as palavras do Senhor. Nos levantemos com coragem e ousadia, se queremos ver um verdadeiro avivamento, porque esta é uma característica viva de um verdadeiro avivamento, pregação genuína da palavra. Queridos, eu ouvi essa história sendo contada por Billy King. Billy King é um evangelista sul-coreano, já está bem idoso, e ele foi parceiro do ministério de Billy Graham, inclusive intérprete de Billy Graham, na sua cruzada evangelística, que foi considerada a maior cruzada evangelística que Billy Graham realizou na Coreia do Sul. Estima-se que na última noite, foram 5 dias, no último dia da cruzada, estima-se que mais de 1.100.000 pessoas se aglomeraram numa pista de aeroporto desativada, ao ar livre, para ouvir o célebre evangelista Billy Graham se levantar no poder do Espírito Santo e pregar o evangelho. E Billy King contou essa história que vou contar para vocês aqui agora, no Congresso de Amsterdã 86, em 1986, quando Billy Graham organizou uma conferência para evangelistas itinerantes do mundo inteiro, para incentivá-los na pregação da palavra, movidos pelo conselho de Paulo a Timóteo: cumpre a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista, pregue a palavra. E Billy King foi um dos pregadores daquela conferência, e ele contou essa história, e ele disse: em 21 de janeiro de 1930, um programa de rádio de maior alcance já transmitido no mundo até aquela época iria ser irradiado. O rei George da Inglaterra ia fazer um discurso na sessão de abertura da Conferência de Armas Navais de Londres. E pela primeira vez, o mundo todo ia receber uma transmissão radiofônica, que era o discurso do rei George. Mas os Estados Unidos quase não receberam, porque 1 minuto antes de começar a transmissão, um dos técnicos dos estúdios
da CBS tropeçou num fio e o arrebentou e o separou. A pergunta é: com esse acidente nos estúdios da CBS, de romper o fio responsável por fazer essa transmissão radiofônica, iriam os americanos perder a mensagem histórica do rei George? Não. Sabe por que não? Porque um homem, por nome Samuel Hunt Bennett, operador dos controles dos estúdios, se ajoelhou e ele agarrou as pontas dos fios arrebentados, um em cada mão, e ele restaurou o circuito. Porém ele ficou ali com toda aquela corrente elétrica passando pelo seu corpo, e ele tremendo, mas ele aguentou até que um novo fio foi ligado e a mensagem do rei chegou aos norte-americanos através do corpo trêmulo de Samuel Hunt Bennett. Quando eu ouvi isso, eu disse: meu Deus amado, a mensagem do Rei dos Reis precisa chegar a este mundo através do corpo trêmulo de homens e mulheres que estejam conectados com o circuito do céu, que estejam ligados na fonte verdadeira, que estejam conectados com a fonte do poder do Espírito Santo para anunciar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todo este mundo perdido. Quantos aqui têm coragem de dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, eu estou pronto, eu estou pronta, eu estou disposto, eu estou disposta, usa-me, porque eu quero me levantar para pregar a tua palavra. Eu quero, Senhor, eu quero. E o Espírito Santo conta com homens e mulheres que estejam trêmulos diante dele, que se estremecem com o poder do Espírito Santo, que estejam dispostos a receberem toda a carga espiritual do céu sobre si, até transbordar e converter em palavras de transformação e de pregação do Evangelho. Foi a pregação de Jonathan Edwards que trouxe um avivamento à Nova Inglaterra nos primórdios da história norte-americana. Foi a pregação de Pedro que levou quase 3.000 almas a se renderem de joelhos diante do Evangelho. Foi a pregação de Pedro, ou seja, a pregação de Paulo, que deixou filósofos epicureus e estoicos e os grandes intelectuais de Atenas, do mundo da época, capital intelectual do mundo antigo daquela época, de queixo caído diante das palavras em que Paulo pregava. Foi diante da pregação do apóstolo São Paulo que as autoridades olhavam para ele e diziam: você quase me convence. Foi a pregação, e tem sido até hoje a pregação. Foi pela pregação da palavra que as multidões se aglomerou diante de Jesus do monte para ouvir ele dizer: bem-aventurados pobres, bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos, bem-aventurados. Foi a pregação, e nós precisamos levar a sério a pregação. Tem muita gente brincando com a pregação, mas a pregação é o método mais direto que Deus tem para comunicar a sua palavra aos homens. E quem que prega? Você e eu. Nós somos chamados para esse compromisso de pregação do Evangelho, de pregação da palavra. Se queremos um avivamento verdadeiro, nós precisamos nos voltar para este compromisso sério de pregação da palavra. Em terceiro lugar, um avivamento verdadeiro e genuíno é caracterizado por uma igreja que louva, uma igreja que adora. Vejam que em Atos capítulo 2, versículo de número... Atos capítulo 2, versículo 42 diz que eles perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, na oração, deixa eu repetir. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão
e nas orações. Era uma igreja que louvava, era uma igreja que adorava. Eu só disse que na igreja primitiva não tinha círculo de oração. Por quê? Porque todos oravam. E sabe por que eu expliquei lá para os irmãos e vou explicar para vocês aqui também? Sabe por quê? Porque a gente hoje, perdão a expressão, mas a gente hoje fica assim, não, as irmãs, essas mulheres são as colunas da igreja. E aí com esse negócio de que elas são as colunas da igreja, sabe o que a gente faz? Elas têm que orar. O ministério da oração é delas. Já orou hoje? Não, isso é com as irmãs. Essa é com ela, a gente, nós. Aí vem as irmãs. Aí vem, ó, veja bem. A irmã é dona de casa. Ela tem que dar conta de almoço, dar conta de marido, dar conta de filho, dar conta da casa, dar conta de tudo. Ainda tem que pegar a bagagem da igreja, botar nas costas e carregar. E vai carregar. Aí chega aqui com a caixinha. Eu não sei aqui, mas lá a gente tinha uma caixinha de oração. E aí botava lá, aí vinha a pobrezinha da irmã vinha com aquela caixinha de oração. Ora aqui, pastor. Ou então o caderno, né? Não estou dizendo que não é para ter, irmão. Me entenda bem. Não estou dizendo que está errado, que não é para fazer isso. Não é isso. O que eu estou dizendo, a minha crítica aqui não é isso. A minha crítica aqui é dizer o seguinte: tem gente folgado se escorando nas irmãs. E eu quero dizer, para de ser folgado e ora também. Obreiro folgado. Não, as irmãs estão orando por mim. Tá, elas estão orando, mas você para de ser folgado e ora também. Tá, as irmãs é a coluna da igreja. Elas são a coluna da igreja. Elas estão orando, mas vamos juntar com elas e vamos orar, porque orar é para todos. É responsabilidade de todos nós. O pastor, o obreiro, a irmã, o irmão, o jovem, a criança, o adolescente, o diácono, o cooperador, o presbítero, toda a igreja clamando a Deus em oração. E aí com o ministério de louvor a mesma coisa. Aí agora colocou o grupo de louvor. Aí vem o ministro de louvor e ele fica aqui, coitado. Irmão, levanta a mão, canta, adora a Deus, abre a sua boca, vamos cantar. Aí ele põe um hino conhecido para ver se todo mundo canta. Aí fica lá. Espreguiçando assim. E o irmão e o ministro aqui cantando, coitado, e toca e tal, e canta. Levante a mão, vamos adorar a Deus, irmão. Nós estamos num ambiente de adoração e tal. E a pessoa parece que está travada. Vocês sabem, né? Tem gente que ele é tudo contrário. Você fala, vamos abrir a Bíblia, ele fecha. Você fala, agora, irmão, vamos abrir as nossas Bíblias, ler o texto, agora eu vou pregar. E a pregação todinha ele está lendo a Bíblia. E o pior é que ele está lendo em Gênesis. Você está pregando Apocalipse, ele está lendo Gênesis. Vamos ficar em pé para cantar. Ele senta. Pode sentar. Aí ele levanta e vai para o banheiro. Como é que faz? Aqui na igreja de Atos, todos louvavam. Todos oravam. A igreja ora, a igreja louva. Independente das crises que atravessamos, a nossa vida deve ser uma vida de louvor o tempo todo. Vem a tempestade, essa igreja está louvando. Vem as lutas, a igreja está louvando. Vem os vendavais, a igreja está louvando. Irmão, pode ter certeza, não tem demônio, não tem inferno que pare diante de uma igreja que caminha de joelhos e em plena adoração e rendição diante de Deus. E por último, em quarto e último lugar, eu vou terminar. Qual é a quarta característica de um avivamento verdadeiro? Um avivamento verdadeiro é caracterizado por uma igreja perseguida. Uma igreja perseguida. Irmãos, se nós não estivermos dispostos a enfrentar a perseguição, preste bem atenção nesta frase. Se nós não estivermos dispostos a enfrentar a perseguição, eu não creio que Deus vai enviar um avivamento sobre nós no nosso tempo.